Graça e paz no nome de Jesus, meus irmãos. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, para darmos continuidade à exposição no Sermão do Monte. O sermão que foi pregado por Jesus Cristo no monte. Antes de introduzirmos esta mensagem, eu gostaria de me dirigir às crianças que estão aqui presentes, dando a elas aí uma tarefa de desenharem algo que vai, de uma certa forma, tocar no ensino de Cristo a respeito de óleos generosos. Portanto, a tarefa para as nossas crianças, para os nossos filhos nesta manhã, é desenhe os brinquedos que você mais gosta. Sabe aquele brinquedo dos sonhos que você ganhou no último Natal, talvez no último aniversário, e você tem como tão precioso, talvez seja 1, 2 ou 3. Daí você vai também desenhar os seus melhores amigos, que vão estar na sua casa, com você. E aí você vai se desenhar compartilhando esses brinquedos tão valiosos com os seus amigos. E você vai fazer porque a Bíblia nos ensina a ter óleos generosos, a sermos liberais neste aspecto de bondade para com os outros, a compartilhar aquilo que Deus nos deu com os outros. Eu sei que é um desenho desafiador, mas faça isso. Desenhe o seu brinquedo predileto. E aí compartilhe os seus brinquedos com aqueles amiguinhos que vão à sua casa para brincar com você. Pois é, em nossa última exposição entramos numa nova sessão do Sermão do Monte. Do sermão que Jesus pregou para os seus discípulos. Nessa nova sessão que se inicia no versículo 19, capítulo 6, Cristo está tratando de um novo problema, o problema da ansiedade. Os 18 primeiros versículos, como aprendemos, Jesus pregou a respeito do problema da hipocrisia. Não sejam como os hipócritas, que fazem boas coisas para serem vistos, que oram para serem notados, até fazem jejuns para que eles possam ser louvados, vistos e elogiados. Não sejam como os hipócritas. E aí, Cristo então ensina aos seus discípulos a viverem diante dele, sabendo que Deus conhece o coração, para que eles pudessem então se relacionar com Deus com um coração íntegro, diante da presença de Deus, o que fazem. Agora Jesus começa a tratar o problema da ansiedade, um mal que aprendemos que é uma experiência universal. Todos, absolutamente todos, neste lugar, lutam com ansiedade em níveis diferentes, mas lutamos todos, desde os menores até os mais idosos. Temos um problema com ansiedade e por isso este trecho do Sermão do Monte é tão importante para mim e para você, que luta com ansiedade. O problema de termos o nosso coração dividido, queridos, entre o reino de Deus e o reino deste mundo. É baseado nisso, então, que olhamos para o texto que está diante de nós e lemos, dizendo aquilo que Cristo pregou a nós: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua palavra. E é com grande temor e tremor que te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor. Cativa as nossas mentes e corações diante da Tua presença. E fala conosco nesta manhã, Pai.
através da Tua palavra. Te pedimos isso encarecidamente. Te pedimos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, então estamos diante desta nova sessão, que tem algumas divisões. Os versículos de 19 a 21 nos falaram a respeito dos 2 tesouros. Não acumulem tesouros sobre a terra, que a traça, a ferrugem, o ladrão rouba, mas acumulem tesouros no céu, onde nenhuma dessas coisas pode destruir ou roubar. Aqui neste trecho do Sermão do Monte, versos 22 e 23, Cristo vai continuar tratando a respeito do mesmo tema, com figuras diferentes, ou metáforas diferentes. A primeira metáfora foi a metáfora do tesouro. Agora estamos falando a respeito dos 2 olhos, os olhos bons e os olhos maus. Eis aí então a forma como ele vai substanciar, ou vai expandir o ensino a respeito dos tesouros, de como um tesouro ele passa a ocupar o seu coração, ou o tesouro dos céus, ou o tesouro desta terra, que é passageiro, que desvanece, que é destruído. E é interessante notar que tanto os olhos bons quanto os olhos maus carregam um duplo sentido aqui nesse texto. Comecemos então com o versículo de número 22, falando sobre os olhos bons. Os olhos bons, em seu primeiro sentido, ele traz aquela ideia mais básica e mais simples de olhos saudáveis fisicamente, olhos que cumprem o seu papel, o papel que foram desenhados para exercer. O de dar luz, o de dar direção ao nosso corpo, à nossa vida. Eis aí o primeiro exemplo, um exemplo simples e prático da vida, mas que carrega por trás um ensino profundo de Jesus Cristo em seu sermão. O primeiro sentido, o básico, o simples, o olho enxergando e dirigindo as nossas vidas. O segundo sentido deste termo, os olhos bons, é um sentido de generosidade, ou de ser generoso, ou liberal, ou agir ou dar de uma forma liberal. O termo grego utilizado aqui é o mesmo termo utilizado pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 2, quando ele se refere aos irmãos da Macedônia, por serem estes irmãos generosos, bondosos. Ele usa o mesmo termo, então, aqui usado por Jesus, para indicar os olhos que são bons. Este mesmo termo é utilizado por Tiago, no capítulo 1, verso 5. Quando ali somos instruídos por Tiago, que podemos pedir sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente. Eis aqui mais uma vez o termo utilizado por Jesus, aqui no verso 22 do capítulo 6. Portanto, os olhos bons carregam esse duplo sentido, tanto de boa funcionalidade, como também de generosidade e liberalidade. Mas ainda, quanto ao segundo sentido do termo olhos bons, Cristo, ao falar deles, está falando sobre os olhos do Espírito, ou do coração, daquela parte imaterial da existência humana. Na linguagem da Escritura, curar os olhos é também curar o coração. Ambos são a mesma coisa. Jesus diz então que se os olhos de uma pessoa forem bons, todo o corpo será bom. É muito importante que possamos entender isso. O que Cristo está querendo dizer com isso. Portanto, precisamos cavar no Antigo Testamento para olhar o uso do termo dos olhos bons. Sabemos que a Escritura Sagrada
em outros textos, e desde a antiguidade, usa esse termo de diversas formas. Por exemplo, ele é usado para considerar os olhos como fonte de luz. Assim como o sol é uma fonte de luz, no Antigo Testamento e em outros escritos, os olhos são tidos como fontes de luz. Por exemplo, Gênesis capítulo 27 nos fala de Isaac com as suas vistas escurecidas, dada a sua avançada idade. Portanto, a minha vista escureceu era usada para falar a respeito dos olhos quando eles vão perdendo a capacidade de dirigir o corpo. Um outro exemplo pode ser visto ali em Moisés, em Deuteronômio capítulo 34, verso 7, quando Moisés já estava com 120 anos e o texto diz que ele ainda possuía olhos que não haviam escurecido. Portanto, essa associação sempre existiu. O corpo humano encontra direção através da visão. Ou seja, uma pessoa cega, se você perguntá-la, talvez aquele cego de nascença, vai dizer que o que ela vê é escuridão. Ela nunca teve acesso às cores da criação, a cor da sua pele, a cor das outras pessoas, o rosto ou a fisionomia. Por isso que ela precisa de direção. Então a visão ou os olhos bons estão ligados a esta direção na vida. Se você tem luz nos olhos, você tem direção na vida. O ensino de Jesus, de forma resumida. A vida humana é conduzida, é impulsionada pelo jeito como nós vemos as coisas na vida. Vou repetir. A vida humana, ela é conduzida e impulsionada pelo jeito como nós vemos as coisas na vida. O modo como você vê a vida involuntariamente influenciará o seu modo de viver. É isso que chamamos de cosmovisão. Como enxergamos a vida, ou como entendemos a vida, isso vai nos conduzir, isso vai nos dirigir, isso vai estar por trás das nossas escolhas, do nosso comportamento, de tudo o que fazemos na vida. Se você tem um modo errado de olhar as coisas, isso vai afetar absolutamente tudo na vida, não somente a área financeira, mas todas as partes da sua vida serão afetadas por essa forma de enxergar a vida. Mas, se os seus olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Uma vez que conseguimos enxergar direito, ou seja, que tivermos um modo correto de olhar, isso vai iluminar o restante. Quando os meus olhos são bons, ou estiverem à busca das coisas que de fato têm valores eternos, então absolutamente tudo será transformado gradativamente. Algumas coisas que você, talvez em algum momento da sua vida, dava tanto valor, agora com esta nova visão, com esse novo olhar, elas não possuem mais um valor tão pesado, tão grande para você. Porque lhe foi dado uma nova visão. Uma forma correta de olhar a vida, de interpretá-la a partir dos fundamentos da revelação de Deus, da palavra de Deus. Deixe-me lhe dar um exemplo prático para ilustrar aquilo que Jesus está querendo dizer aqui a respeito dos olhos bons que dirigem a nossa vida. E esse é simplesmente um aspecto do que significa o ensino de Cristo aqui. Existe um empresário nos Estados Unidos, cristão, evangélico, muito bem sucedido. O dono de uma cadeia de fast food chamada Chick-fil-A. Maravilhoso.
Maravilhoso. Dá de 10 em qualquer um que você conhece. Maravilhoso. Ele tem centenas de lojas, centenas e centenas de lojas espalhadas no país inteiro. Este homem tomou uma decisão lá atrás. E a decisão que ele tomou é fechar todas as lojas aos domingos. Porque ele entendeu que aos domingos é o dia do Senhor. E que nesse dia ele quer que os funcionários deles, aqueles que são cristãos, estejam na igreja adorando ao Senhor. E ele também está na igreja, talvez nesse horário, em algum outro horário, adorando ao Senhor. E ele entende então que vale a pena perder milhões de dólares. Porque é literalmente o que ele ganha por dia. Milhões de dólares. Pelas suas convicções bíblicas. Ela o arrasta a tomar decisões em sua vida. É isso que Cristo está querendo dizer quando Ele diz que os olhos bons, eles vão inundar o corpo inteiro, vão inundar a vida inteira, e as nossas decisões, as nossas escolhas serão tomadas a partir daquilo que cremos na Escritura Sagrada. Se os teus olhos forem bons, como diz o texto, todo o teu corpo será luminoso. Todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, quão grandes trevas serão? Passamos então à segunda parte do nosso texto, os olhos maus. Este termo tem o mesmo sentido duplo do primeiro. O primeiro sentido é de um olho doentio ou defeituoso, uma pessoa que não consegue enxergar direito, ou não consegue enxergar absolutamente nada. Mas o segundo sentido de ter olhos maus, então é aquele sentido, graças a Deus, que nos transmite a ideia nociva e reprovável da ambição e da inveja humana. O olho mau é o olho invejoso. É o olho ganancioso. É um olho que não consegue discernir para que Deus criou aquelas coisas que os seus olhos estão contemplando. Temos aqui um equivalente na nossa língua ou na nossa cultura, o chamado olho gordo. Este termo se refere à pessoa que deseja as coisas que pertencem aos outros, normalmente de uma forma ilícita. Portanto, o texto traz um alerta a todos que possuem esses maus olhos contra esse tipo de olho ambicioso ou invejoso. Mas nós precisamos entender isso à luz da Escritura de uma forma mais profunda e precisamos reconhecer que os cristãos não estão isentos de terem olhos maus. Vivemos num mundo caído. Deixe-me dar um exemplo bíblico. Quem de nós pode duvidar de um homem crente como Asaf? Por exemplo, o Salmo 73 nos mostra as confissões de Asaf. E Asaf está indignado, ele está em luta no coração, ele está invejando a vida dos ímpios. Asaf diz: olha, Senhor, eu estou aqui sendo um crente fiel. Eu vou para a igreja todo sábado, ele era judeu, obviamente. Eu dou o dízimo, mas eu estou aqui sofrendo, Senhor, levando na cara. Obviamente, esse termo não está lá na Escritura, é uma paráfrase minha. Eu estou aqui sofrendo, Senhor, mas o ímpio, o ateu, aquele trapaceiro só faz
enriquecer. E a sua conta bancária vai engordando a cada dia. E ele prospera, e ele se deleita com os prazeres da vida. E eu estou aqui levando na cara porque sou um crente fiel. E ele chega a dizer, Asaf, será que vale a pena ser um crente fiel a Deus? Porque só sofro, só levo na cara. Até que o texto nos diz que ele entra no santuário. Ele entra na presença de Deus. E Deus abre os seus olhos. E ele reconhece que ele é como um bicho irracional, ao ter pensado da forma que pensou. Deus abre os seus olhos. E ele atina para o mal que ele estava pensando. E ele percebe que estes prósperos, que se deleitam na vida, mas simplesmente desprezam a Deus e a sua palavra, na realidade, suas riquezas são um símbolo do julgamento de Deus. Porque apesar de ganharem o mundo inteiro, com riquezas e fortunas, e deleites e prazeres ao longo da vida, se não crerem no Evangelho e em Jesus Cristo, padecerão por toda a eternidade no inferno, no lago de fogo, como diz a Escritura Sagrada. Portanto, cristãos, podem ser atingidos, influenciados pelos olhos maus, pregados por Cristo aqui. Vamos atrás deste sentido no Antigo Testamento de uma forma mais profunda. Se você puder, abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 15, versos de 7 a 9. Mas não tire o dedo lá de Mateus 6. Veja só o que diz lá, Deuteronômio 15, 7. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta. Tudo aquilo de que tiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração. E vocês digam, está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com o seu compatriota pobre, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Percebem? Ele está aqui se referindo ao 7º ano, onde os fazendeiros, pessoas de grandes posses, eles doavam partes da sua terra, doavam partes da sua produção, eles ajudavam pobres, eles colocavam em liberdade alguns dos seus servos. Ele está dizendo, se você vê o seu irmão a padecer, o seu compatriota a padecer, e fechar os olhos malignos vocês terão, culpados de pecado. Veja o que a Escritura Sagrada diz agora em Provérbios, para entendermos um pouco mais a respeito dos olhos maus que Cristo está nos ensinando. Provérbios capítulo 23, versos 4 e 5 nos dizem: não se fatigue para ficar rico, não aplique nisso a sua inteligência. Você quer pôr os seus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente a riqueza criará asas, como a águia que voa pelos céus. O que o sábio está dizendo aqui nas Escrituras? O que o sábio está dizendo é que pôr os seus olhos nas riquezas, pela riqueza, é perder tempo. A Escritura não fala que as riquezas são pecado, mas a Escritura fala que o amor às riquezas é a raiz de todos os males.
É isso que a Escritura diz. Uma vez que os olhos maus fazem parte da vida de uma pessoa, isso não afeta somente a vida financeira, mas afeta todo o restante da vida. Por isso, queridos, não ponham os seus olhos nas coisas temporárias, mas nas coisas eternas. Não se deixem distrair pelos enganos deste mundo. Mantenham o foco dos olhos no reino de Deus, e todas as outras coisas os serão acrescentadas. Se mantemos os nossos olhos nas riquezas, então seremos ansiosos dia e noite, porque temeremos em perder as coisas que adquirimos. Se vivemos vidas centradas em Deus, no seu reino, no Evangelho, talvez alguns colherão riquezas e usarão dessas riquezas para a glória de Deus, para abençoar pessoas, assim como este irmão, dono desta empresa nos Estados Unidos, tem abençoado pessoas no mundo inteiro, missões no mundo inteiro, como milhões e milhões de dólares são doados para a obra missionária absolutamente no mundo inteiro. No mundo inteiro. Os olhos maus nos distraem das coisas de Deus para as coisas deste mundo caído e passageiro. Mas o texto diz que se os nossos olhos forem maus, então o que acontecerá? Grandes trevas, em grandes trevas estaremos. Uma vez que os nossos olhos são maus, todo o corpo dele estará escuro. A pessoa fica desorientada. Coisas como insensibilidade, não teremos sensibilidade com a dor do outro. O importante é o que me beneficia. Seremos intolerantes, impacientes, grosseiros, mentirosos, trapaceiros. Vamos abrir mão dos nossos princípios bíblicos para garantir o nosso emprego, para garantir as nossas conquistas. Vamos puxar o tapete do outro, vamos fazer qualquer negócio. Que grandes trevas nos encontraremos. Isso caracteriza os olhos de uma pessoa cujos olhos são ruins. Não é apenas a avareza, que é o amor exacerbado ao dinheiro, mas a vida da pessoa inteira entra em completa trevas. Tudo o que ela toca torna-se trevas. Gradativamente, isto acontece. Jesus está dizendo que o espírito obscuro de ansiedade que atinge tantas vidas é causada por uma falha de ter olhos espirituais focados em outros lugares, em outras prioridades, com uma perspectiva errada da vida. Essa doença dos olhos afeta mais do que os olhos. É uma tragédia para a vida daqueles que portam esses olhos. Os olhos bons representam um coração que almeja prioritariamente a vontade de Deus, os planos de Deus, a direção de Deus. Os olhos maus representam um coração que está focado neste mundo, está focado em nossas próprias ambições, ganância e invejas. Há aqui um apelo feito por Jesus para que os seus discípulos vivam baseados em sua real identidade. Quem nós somos? Filhos de Deus. Os filhos de Deus devem buscar com seus olhos as coisas de Deus em primeiro lugar. Aplicações finais do ensino de Cristo sobre os olhos generosos. Portanto, uma grande pergunta hoje é, a cada um de nós, a começar de mim mesmo: o que tem dominado o teu coração? Quais as prioridades da tua vida? A vontade de Deus? A vontade ou o reino de Deus?
ou a sua vontade, ou o seu reino. Cada um de nós vive para algum reino, algum senhor, algum mestre. O que tem regido a tua vida, as tuas decisões, os teus passos, as tuas escolhas, os teus planos pessoais? O quê? O quê? Você está preocupado com a vontade de Deus na tua vida? Sobre o que você vai exercer na sua vida? Sobre como você vai viver? Ou você tem criado um compartimento religioso e colocado lá dentro Deus? E aí talvez você diga, olha, aqui é o ministério, aqui é a igreja, aqui é a minha vida religiosa. O restante é o meu reino, a minha vontade, os meus planos, é a forma como eu vou agir, as escolhas que eu vou fazer. Neste mundo, queridos, somos facilmente distraídos, seduzidos e corrompidos. Qualquer um de nós pode se distrair, ser ludibriado ou se corromper ao longo do caminho. Pelo brilho passageiro deste mundo, com todos os seus deleites e prazeres. Não me entendam mal. Eu não estou dizendo que ter prazer e deleite na vida é pecado. Mas quando esses deleites e prazeres furtam, subjugam, roubam o lugar de Deus, aí eles se transformaram em maldição. Como os ricos do Salmo 73. Somos tentados a desviar os nossos olhos de Cristo, passando a buscar outras coisas no lugar de Cristo. E essas coisas acontecem sorrateiramente, sutilmente, na vida. Sutilmente. Podemos ser arrastados sutilmente ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E aí a sua pergunta pode ser: como, pastor, eu posso fugir dos olhos maus? Eis aqui algumas aplicações. Alguns de nós talvez precisemos de um transplante de olhos, porque você vai olhar para a sua vida e vai chegar à conclusão de que absolutamente tudo na sua vida tem a ver com olhos maus. Talvez você esteja numa cegueira tal que você diga: não, nada disso se aplica a mim. Nada disso. Sabe, todos nós somos pecadores. Todos nós estamos caindo de alguma forma. E nós precisamos de um método antigo para avaliar o coração. Mas talvez você que está aqui nessa manhã precise de um transplante de olhos, de um transplante de coração. Porque você não está preocupado na prática com a vontade de Deus, com o reino de Deus. Você está preocupado com outras coisas. Deus não está presente, simplesmente, na sua agenda. Talvez esteja presente no domingo, mas além disso, não. Não. Há esperança, se você está nessa condição. E a esperança é: creia no Evangelho. Creia em Jesus Cristo. E Ele vai te dar uma nova visão, um novo coração. E você vai passar a olhar gradativamente com olhos diferentes, com uma visão diferente. Mas se você tem a certeza que é discípulo de Jesus, mas tem visto que sutilmente você tem sido influenciado por olhos maus, há também esperança para você. Talvez os seus olhos estejam buscando muito mais a satisfação, a alegria nesta vida, neste mundo, e não em Deus. E não em Deus. E eu peço a Deus que o Senhor esteja incomodando o seu coração nessa manhã. Se você concluir isso. Existe uma antiga prática que gradativamente foi abandonada ao longo dos séculos. E é a prática do autoexame.
da autoconfrontação, que os cristãos do passado sempre faziam, diante de uma tomada de decisão. Isso está glorificando a Deus? Isso é para a glória de Cristo? Isso é para a honra do meu Deus? Os meus passos devem ser constantemente examinados e avaliados. E nós precisamos um do outro nesse aspecto. Talvez você veja no seu irmão que ele está com olhos maus. As suas escolhas revelam isso. E você está fechando os olhos e não está ajudando ele. Nós precisamos um do outro no processo. Nós precisamos abrir os olhos uns dos outros, com temor e tremor, com humildade, com amor, falar: querido, querida, as suas escolhas estão te levando para distante de Deus, para longe de Deus. O seu fim é terrível, horrendo, horroroso. Mas eu estou aqui para lutar com você, para te ajudar, não para te julgar de uma forma impiedosa. Não, não. Por fim, algumas perguntas que se repetem, mas que nos ajudam a examinar o coração. Como você tem olhado para a vida? Como você tem olhado para a vida? A sua vida cristã foi compartimentalizada? A sua vida dentro de casa é uma, na igreja é outra? A sua vida na empresa, no trabalho, no serviço é uma, e na empresa é outra? Estávamos conversando hoje na escola dominical e alguns irmãos em posições de direção compartilharam: hoje em dia, pastor, as pessoas que mais dão trabalho são os evangélicos, porque eles se escoram em ser irmão para chegar atrasado no trabalho, para entregar um trabalho mal feito e para outras coisas piores. Que lamentável. A nossa conclusão é que nem todos que estão dentro da igreja são de fato discípulos de Jesus. Com que eu estou preocupado? De verdade. Com a vontade de Deus? Com a honra de Cristo? Em como eu usarei a minha vida em sua totalidade para trazer glórias a Deus? Ou os meus olhos estão distantes disso? Eu estou disposto a abrir mão de algumas coisas na minha vida que estão me conduzindo a abrir mão dos meus princípios bíblicos? Eu estou disposto a isso, mesmo que isso traga algum tipo de perda, como o irmão empresário, dono de Chick-fil-A, fez ao abrir mão de alguns milhões de dólares, porque ele entende que a Escritura ensina dessa forma. Estamos prontos a abrir mão de algumas coisas na vida, para a glória de Cristo. Querido, que Deus, em sua imensa graça e misericórdia, abra os nossos olhos, para que tenhamos olhos generosos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!